Fala rapaziada, eu vou começar a fazer uma série de vídeos no meu canal, onde irei narrar acontecimentos de lutas e predação de animais. Esse quadro é diferente do mito ou realidade, pois esse caso será mais uma leitura da matéria mesmo, embora no final eu vou dar minha opinião. Peço perdão se o vídeo não tiver muitas imagens, pois o caso tem poucas imagens. Vou começar a ler agora. Espero que goste. O som abafado de crânios batendo uns contra os outros ecoou pela Praça de Touros de Juarez. O ano era 1907 e um bisão americano e um touro mexicano acabavam de colidir de frente. Os promotores uniram os dois animais com propósitos duplos. Eles queriam ver qual dos animais era mais resistente e queriam ganhar dinheiro. Tendo vendido 10.000 ingressos para o evento, os promotores atingiram o último objetivo. A única coisa que faltava então era ver se o búfalo ou o touro seria o primeiro a cair. O cérebro por trás da luta foi o fazendeiro James Scott Phillip. Embora mais tarde se tornasse sinônimo da história do oeste americano, Phillip nasceu na Escócia. Em 1874, aos 16 anos, ele e um grupo de seus colegas escoceses imigraram para os Estados Unidos, onde fundaram a cidade pecuária Victoria, Kansas. As coisas não correram bem para os recém-chegados. Em vez de criar gado como pretendiam, muitos dos jovens imigrantes começaram a beber e a praticar desporto durante todo o dia. O dinheiro logo acabou e a maioria dos escoceses fez as malas e voltou para sua terra natal, em busca de ouro. Em 1874, George Armstrong e Custer e a 7ª Cavalaria dos EUA descobriram ouro no território Sioux nas Black Hills de Dakota do Sul. Embora fossem terras indígenas reconhecidas pelo governo federal, os mineiros brancos inundaram Black Hills para fazer fortuna, e cidades como a infame Dale logo surgiram para acomodar os recém-chegados. Os Sioux lutaram contra a violação do seu território, mas o exército dos EUA derrotou-os e forçou-os a ir para reservas próximas. Phillip moraria em uma dessas reservas Sioux. Um dos primeiros a chegar a Black Hills, Phillip tentou a mineração, mas as circunstâncias o impediram de lucrar com a empreitada. Assim, Scott, assim apelidado por sua ascendência escocesa, voltou a pastorear o gado e logo se tornou um dos fazendeiros mais ricos das Dakotas. Seu sucesso se deveu, em parte, a Sally Larrabee, uma índia americana com quem Phillip se casou durante uma incursão na fazenda em Nebraska. A ascendência indígena de Larrabee permitiu que Phillip pastoreasse seu rebanho nas terras Sioux, algo proibido aos brancos sem parentes indianos. Phillip enriqueceu com este monopólio territorial, permanecendo na reserva Sioux até que o governo dos EUA abriu as terras aos colonos brancos em 1898. Quando isto aconteceu, Phillip comprou uma quantidade considerável de pastagens perto da cidade de Fort Pierre e realocou o seu rebanho. Em 1898, o rebanho de Phillip incluía não apenas gado, mas também búfalos. O bisão americano, mais comumente referido como búfalo, é um mamífero de 700 a 2.800 libras, nativo da América do Norte. Herbívoros, os búfalos raramente são agressivos, usando seus chifres apenas quando necessário para afastar ursos e rivais de acasalamento. Os búfalos historicamente se espalharam pelas planícies da América do Norte, do Alasca ao norte do México, onde formaram a base da sociedade indígena das planícies. Sua carne fornecia sustento, e os índios usavam peles de búfalo como roupas, tendas e produtos comerciais. Como os búfalos eram tão importantes para a cultura nativa, os índios promoveram o crescimento dos búfalos queimando periodicamente as planícies para criar pastagens. Scott Phillip desenvolveu uma afinidade com búfalos enquanto vivia na reserva Sioux, nas Dakotas. Todos os anos, ele testemunhava rebanhos cruzando as planícies durante sua migração sazonal, apenas para vê-los retornar em menor número no ano seguinte. Admirando a majestade e a natureza tranquila do búfalo, Phillip decidiu fazer algo antes que os caçadores pudessem erradicar o animal. Ele comprou bisões de um vizinho que resgatou bezerros durante uma caçada de búfalos e começou a criar os animais em sua propriedade perto de Fort Pierre. Em 1907, o rebanho de bisões de Phillip havia crescido para cerca de 1.000 cabeças, fazendo com que o rancho de Scott abrigasse mais búfalos do que o resto do mundo junto. Esforços de Scott, o fim das guerras indígenas no Ocidente e o Wild West Show de Buffalo Bill, que apresentava o bisonte americano, tornaram os Estados Unidos solidários com a situação dos búfalos. Em 1905, o público americano clamava para que o governo criasse reservas para os animais ameaçados de extinção.
Com o apoio do presidente naturalista Theodore Roosevelt, o povo dos Estados Unidos adotou não oficialmente o búfalo como um dos mascotes do país. Os americanos ficaram orgulhosos e protetores do animal que quase levaram à extinção. Esse orgulho levaria Scott a confrontar um de seus animais com um touro mexicano. De acordo com uma versão da história, quando um grupo de diplomatas mexicanos visitou o rancho de Scott em Fort Pierre e viu seu primeiro bisão, começaram a zombar do animal pela sua natureza lenta e desajeitada. Philip ficou ofendido com as brincadeiras deles e gabou-se de que seus búfalos eram mais resistentes do que qualquer touro lutador no México. Ele até provaria isso armando uma briga entre os dois animais. Quer esta história seja verdadeira ou não, o Scott inventou o plano enquanto bebia em um bar no Natal. Como diz outra versão da história, Philip queria mostrar que o bisão americano merecia respeito. Philip tinha o búfalo e a vontade de lutar, mas não tinha um touro mexicano nem um lugar para o combate acontecer. A lei dos EUA e a ASPCA não permitiriam tal coisa em solo americano. Felizmente ou infelizmente, da perspectiva dos animais, o amigo de Philip, Bob Okun, tinha primos em El Paso que poderiam colocar o fazendeiro em contato com o gerente da Praça de Touros Plaza de Touros em Juarez, México. As touradas eram legais em Juarez e sua localização, do outro lado da fronteira com El Paso, significava que Scott poderia levar os animais até lá de trem. Felix Robert administrou a Praça de Touros Plaza de Touros em Juarez. Baixo, bronzeado e quase sempre com um sorriso largo e brilhante, Robert era um ex-matador francês. Ser francês em um comércio geralmente dominado por espanhóis distinguiu Robert de outros toureiros, assim como suas técnicas ecléticas de tourada. Como os matadores espanhóis tradicionais, Robert seduzia um touro com uma capa, desviava-se do caminho quando atacado, plantava farpas nos ombros do animal que passava e acabava com o touro com uma espada no coração. O que tornou Robert único foi a incorporação das técnicas francesas de salto em touro. Ele muitas vezes carregava consigo uma vara para a praça de touros, que usava para saltar sobre um touro em investida. A proeza de Robert mereceu elogios de ninguém menos que da própria rainha de Espanha, um facto que Matador estava sempre ansioso por partilhar. Embora seja um toureiro louvável, como gerente Robert organizou touradas horríveis. Segundo os jornais, a Plaza de Touros era menos uma praça de touros e mais um açougue. Robert empregava matadores mal treinados e desleixados que andavam pesadamente pela arena sem exibir nenhum dos talentos artísticos vistos nas touradas na Espanha. Seus touros eram magros, sarmentos e mal criados. Durante as touradas, os toureiros esfaqueavam desajeitadamente os patéticos animais, causando dor desnecessária e perda de sangue. As coisas não estavam muito melhores para os toureiros. Os matadores de Robert muitas vezes eram perfurados por chifres de touro, e houve várias mortes humanas na Plaza de Touros. Fato é que Robert percebeu que não precisava contratar os melhores matadores ou se preocupar com segurança e tradição para ganhar dinheiro. No início dos anos 1900, Juarez era mais uma cidade do Velho Oeste do que um centro cultural como Madrid. A maioria dos americanos e mexicanos pobres que compunham o público em Juarez não se importavam com a tradição e a pompa das touradas europeias. Eles só queriam ver sangue. Não importava se era sangue de matador ou de touro. Robert capitalizou esse desejo carnal realizando shows emocionantes que geralmente terminavam com a morte de algo. Um dos eventos mais lucrativos da Plaza de Touros, na verdade, foi uma luta interespécies até a morte em uma jaula entre um leão e um touro. Então, quando os primos de Bob Okun abordaram Robert com a ideia de pedir para um tipo diferente de luta entre animais, o toureiro aproveitou a oportunidade. Ele marcou o evento para domingo, 27 de janeiro de 1907, telegrafou para Philip e saiu em busca de um touro adequado. Os habituais bovinos esqueléticos que ele usava em sua praça de touros não serviriam para um evento tão grande. Ele precisava de um verdadeiro touro de briga mexicano, do tipo que pesa mais de 1.500 libras e possui uma agressividade antinatural devido a milhares de anos de criação seletiva. Parece que Robert encontrou um animal assim. Os jornais divergem sobre as origens do touro, alguns dizem que ele veio de Chihuahua, outros de Durango, mas a maioria concorda que Robert encontrou um excelente exemplar de mais de 1.000 libras que não se parecia em nada com os animais baratos normalmente exibidos em seus shows. Agora que tinha data e local, Philip vasculhou seu rebanho em busca de um búfalo para enviar para Juarez. Após cuidadosa consideração, ele reduziu sua seleção a 2 animais. Um deles era um macho alfa de 8 anos, Pierre, que recebeu o nome de FT.
Pierre, que pesava quase 1 tonelada e estava entre os maiores do rebanho. Sem saber se o tamanho de Pierre seria prejudicial em uma briga com um touro que se movia rapidamente, Philippe também considerou trazer um macho menor, porém mais rápido, de 4 anos, a quem chamou de Pierre Jr. Ambos no caso de um ficar ferido. Ele então conduziu os 2 animais para um vagão de trem especialmente equipado para a viagem ao sul. Bob Okun, o amigo dos primos em El Paso, e o ajudante de fazenda Eb Jones se juntariam a Philippe na viagem a Juarez. Após uma série de atrasos na longa viagem de trem, George, Eb Jones, Bob Okun e o búfalo chegaram a Juarez na manhã da luta. Sabendo que os animais estariam em péssimo estado por terem ficado confinados no trem durante a semana anterior, George esperava adiar o confronto com o touro. As circulares espalhadas pela cidade, a grande multidão reunida na Plaza de Touros e as ações de Félix Robert rapidamente o informaram da impossibilidade deste plano. Com a multidão já se acumulando na Plaza de Touros, Robert havia feito seus homens descarregarem os búfalos e levá-los para a Praça de Touros antes mesmo que os homens das Dakotas pudessem sair do trem. Quando George, Philippe e seus companheiros se dirigiram à Praça de Touros, o búfalo já estava preparado para lutar. Quando George conheceu Robert, então, a única coisa que restou a fazer foi decidir qual dos 2 búfalos lutaria. Ele escolheu Pierre, de 8 anos. Embora ele não tenha escrito seu processo de pensamento, é possível que George tenha visto o touro de briga de Robert e percebido que mesmo veloz Pierre Jr. seria incapaz de ultrapassar seus chifres. A vantagem de tamanho de Pierre, por outro lado, pode fazer a diferença na luta. Ambos os animais teriam fãs na plateia. Como Robert havia anunciado a luta tanto nos Estados Unidos quanto no México, a multidão ficou dividida igualmente entre americanos e mexicanos. Esta seria a primeira visita a uma praça de touros para a maioria dos americanos, muitos dos quais vieram apenas para apoiar Pierre, nascido no Zewa. Para a maioria desses recém-chegados, seria também a última vez que participariam de uma praça de touros. Quando o dia começou com as touradas tradicionais, muitos americanos ficaram doentes ao ver os toureiros ineptos de Robert abater desajeitadamente 3 touros. A repulsa deles cresceu quando um touro perseguiu um matador por cima de uma cerca, e então pulou a cerca e pousou no matador caído, ferindo tanto o animal quanto o homem. Em pouco tempo, os americanos começaram a zombar das touradas como esporte e a reclamar que era hora de prosseguir com o evento principal. Quer fosse a repulsa vocal dos americanos pelo seu desporto ou a simpatia pelo touro nascido no México, os mexicanos na Plaza de Touros torceriam contra o búfalo. É possível que alguns na multidão tenham visto a disputa em termos nacionalistas. Em 1907, o México estava à beira da revolução, devido, em parte, às políticas pró-americanas do presidente mexicano Porfirio Díaz. Ele permitiu que as empresas norte-americanas explorassem os trabalhadores mexicanos e roubassem terras aos camponeses mexicanos. Para muitos mexicanos, os Estados Unidos eram um valentão. Invariavelmente, alguns na multidão queriam nada mais do que ver um touro mexicano derrubar um dos símbolos da América. As chances de isso acontecer pareciam boas quando chegasse a hora da luta. Quando os portões da Praça de Touros se abriram, Pierre atravessou-os pesadamente como se não se importasse com o mundo. Ele não mostrou nenhuma reação à multidão, caminhou até o centro do ringue e apenas ficou ali, parecendo mais uma estátua do que um animal perigoso. Embora seu tamanho surpreendesse quem nunca tinha visto um búfalo antes, a letargia de Pierre fez muitos rirem na multidão. George Philippe não estava entre eles. Ele percebeu tarde demais que Pierre estava com uma lesão no joelho, que provavelmente sofreu ao chutar a lateral do vagão. O búfalo teria que lutar contra os ferimentos. Pelo contrário, o touro que Robert escolhera estava em plena saúde e parecia ameaçador quando saiu furioso do cercado para a arena. Sem um momento de hesitação, o bovino mirou em Pierre, baixou os chifres, bufou e atacou, mirando no lado exposto do búfalo. Pierre apenas ficou ali, perpendicular ao touro, parecendo felizmente inconsciente de que um animal perigoso estava se preparando para cravar os chifres em seu flanco. Para os presentes, parecia que o búfalo estava prestes a cair. Ele não estava. Quando o touro atacante chegou a poucos metros de Pierre, o búfalo girou em direção ao que chegava, balançou as patas traseiras, abaixou a cabeça e enfiou-a na testa do touro. A colisão dos crânios grossos dos dois animais produziu um baque terrível e nauseante que reverberou por toda a arena, silenciando a multidão. Os jornais noticiaram que o som ecoou por quarteirões.
Touro tinha acabado de aprender uma lição sobre a etologia do bisão. Enquanto os touros usam o impulso para frente e as patas traseiras para atacar os oponentes, os búfalos dependem da gravidade das patas dianteiras para obter força. Eles chutam seus pequenos quartos traseiros e permitem que a gravidade e os músculos das pernas dianteiras atinjam seu denso crânio e chifres. Eles não precisam correr para ganhar impulso e podem ganhar impulso rapidamente. Por causa disso, o touro não corria em direção a um adversário indefeso, mas sim a um oponente totalmente preparado para lutar. A cabeça com o impacto deixou os dois animais atordoados. Parece que o touro foi o primeiro a se recuperar do golpe porque contornou Pierre e foi esmagá-lo pela segunda vez. Mais uma vez, o búfalo virou no último segundo e encontrou o adversário de frente. A terceira investida do touro teve o mesmo destino. Os golpes repetidos finalmente começaram a afetar os dois animais. Devido a uma concussão, ao joelho machucado ou a uma combinação dos dois, Pierre tropeçou, perdeu o equilíbrio e desmaiou. Felizmente para o búfalo, o touro não tentou chifrar seu oponente caído, provavelmente porque ele também estava atordoado. Recusando-se a deixar a partida terminar tão cedo, a multidão ficou furiosa e começou a vaiar, forçando Robert a ordenar que um atendente entrasse na arena para incitar o búfalo a atacar o touro. O atendente entrou na arena segurando uma longa vara de metal, que usou para cutucar o flanco de Pierre. Em resposta, o búfalo levantou-se com raiva, mas em vez de atacar seu oponente bovino, ele foi atrás do cara que acabara de cutucá-lo com um pedaço de pau. A visão do animal de 1 tonelada atacando fez o homem correr. Ele conseguiu chegar ao lado da arena, mas quando estava subindo a cerca, um dos chifres de Pierre perfurou seu lado. Felizmente para o atendente, ele conseguiu cair em segurança antes que o búfalo pudesse causar qualquer dano sério. O interlúdio com o atendente permitiu que o touro lutador recuperasse a compostura e, assim que Pierre desviou sua atenção da cerca, se viu cara a cara com o touro. Mais uma vez, os animais colidiram, mas desta vez travaram os chifres e começaram a torcer a cabeça numa luta pela dominação. Chifres arrastados pela carne, abrindo feridas. Minutos se passaram antes que os dois animais se separassem. Uma vez livre, o touro ensanguentado e maltratado fez fila para outra carga. Mais uma vez, Pierre estava pronto. Ele se levantou e, parecendo ileso e sem demonstrar nenhuma de sua letargia anterior, enfrentou seu oponente com sua cabeçada mais forte até então. O touro entrou em colapso. Percebendo que havia sido derrotado, o bovino rapidamente se levantou e fugiu. A visão do touro em retirada mudou Pierre. Isso o tornou mais agressivo. Não mais satisfeito em permanecer na defensiva, o grande bisão perseguiu seu oponente e enfiou seus chifres em sua carne. Ele não parou com um golpe, mas abriu uma série de cortes. Os relatos divergem quanto à gravidade dos ferimentos, mas um jornal indicou que eram tão graves que o sangue cobriu a arena. As mulheres desmaiaram. Os homens viraram a cabeça. Por fim, o touro escapou do ataque de Pierre, fugiu para um outro lado da arena e começou a berrar como uma criança mimada. Ele não estava disposto e incapaz de lutar por mais tempo. Pierre bufou e bateu os pés desafiadoramente, mas deixou o touro sozinho. Os americanos na plateia aplaudiram. Embora o touro não tivesse mais luta e o búfalo fosse o vencedor claro, Robert anunciou que a partida estava empatada porque os dois animais ainda estavam vivos. Ele operava sob as regras tradicionais das touradas, onde a vitória significava que o perdedor morria na arena. Os americanos que queriam que Pierre declarasse o vencedor ficaram irritados com a decisão. Os mexicanos na multidão ficaram igualmente irritados. Acostumados a ver as touradas terminarem em morte, queriam que Robert continuasse incitando os animais a lutar novamente. O gerente da praça de touros encontrou uma maneira de deixar as duas nacionalidades felizes. Colocou outro touro na arena com Pierre. Nenhum de seus touros restantes era tão grande e resistente quanto aquele que acabara de lutar, mas talvez eles conseguissem aproveitar a exaustão do bisão e travar uma luta divertida. Quando Robert ofereceu aos americanos mais dinheiro se ele pudesse levar a cabo o seu plano, George Philippe respondeu: entregue todos os malditos touros que desejar, só para dar espaço ao búfalo para se virar. Quando os homens de Robert soltaram o segundo touro, rapidamente ficou claro que ele não tinha o pedigree de seu antecessor. Quando ele atacou, o agora veterano Pierre deu 3 cabeçadas nele 3 vezes em rápida sucessão, fazendo o touro fugir pela arena. Robert trouxe um terceiro touro, mas também não foi páreo para o agora agressivo Pierre. No final da tarde,
Havia 3 touros na praça de touros fazendo o possível para ficar o mais longe possível dos búfalos. Depois de perseguir brevemente os animais, Pierre deitou-se no centro do ringue e tirou uma soneca. Quando os atendentes abriram os portões para sinalizar o fim da luta, os touros fugiram da arena o mais rápido que puderam. Pierre saiu preguiçosamente sob aplausos esmagadores da multidão. O búfalo derrotou não apenas um touro, mas 3, embora as 2 últimas lutas tenham sido tão derrotadas que muitos jornais nem se deram ao trabalho de noticiá-las. Embora alguns fãs das touradas tradicionais tenham ficado desapontados porque nenhum dos animais morreu no combate, a maioria considerou a luta um sucesso. Os americanos cruzaram a fronteira com histórias para contar aos vizinhos. Cabos telegráficos transmitiram relatos e fotos do evento para jornais de todos os Estados Unidos. Quando Scott Phillippe e o povo de Fort Pierre abriram seu jornal de 28 de janeiro, a notícia da vitória de Pierre os saudou. George Phillippe e os homens de Dakota ficaram felizes com seu primeiro dia em Juarez. Eles já haviam ganhado mais dinheiro do que o custo da viagem e resgataram a reputação do bisão americano. Felix Robert apostou dinheiro nos seus touros e perdeu, mas também estava feliz. Ele lotou a Plaza de Touros pela primeira vez em sua história e as vendas de ingressos superaram em muito suas perdas no jogo. Observações finais. Agora eu que estou falando, eu infelizmente não pude colocar toda a história pois ela é extremamente longa, e tem muitos outros detalhes, mas o contexto e a luta coloquei por completo. Vou deixar a fonte no fixado. Lembrando que por se tratar de um caso antigo, nem todos os detalhes podem ser realidades, às vezes podem ser levemente exagerados, mas essa história está bem documentada, com vários jornais noticiando, ao contrário de outras supostas fontes de jornais que só têm apenas um jornal e mais lugar nenhum. Além disso, o caso possui algumas fotos, são pouquíssimas fotos, mas tem algumas, principalmente da colisão de ambos, que é essa que está passando. Como podemos notar, a primeira luta foi extremamente violenta e equilibrada, com ambos saindo bastante feridos. No entanto, mesmo com dificuldade o bisão venceu a primeira luta. Já as outras 2 lutas foram mais fáceis, afinal usaram touros com uma linhagem pior, onde o bisão atacava a lateral dos touros e o derrubava facilmente. E também há dúvidas de quantas lutas realmente teve. Alguns jornais noticiaram apenas uma luta, que seria a primeira, porém como mencionado na matéria, as outras lutas foram menos impressionantes, então muitos jornais decidiram nem mencionar. Teve algumas menções que teve 4 touros, porém a fonte mais aceita é que eram 3 touros. Então é esse o vídeo, espero que tenha gostado, eu vou continuar trazendo esse quadro pro canal, a fonte está no fixado.